Olá, bem-vindos ao canal Dr. Nerd. Eu sou o Horunei e trago conteúdos com uma visão complementar da cultura pop. Imagine um universo onde a força de vontade literalmente decide quem vence uma luta. Onde personagens treinam até o limite mental, enfrentam rivais que representam emoções extremas, e tudo isso culmina em batalhas cada vez mais absurdas. Agora imagine que isso não é um mangá japonês, mas sim a mitologia dos Lanternas Verdes da DC Comics. Hoje eu quero te provar que Lanterna Verde não só poderia ser um mangá Battle Shonen, como ele já funciona exatamente como um. Se você curte DC, anime ou os dois, já deixa o like porque isso aqui vai longe. Mas o que define um Battle Shonen? Em uma definição simples, temos um protagonista movido por um ideal forte, um sistema de poder bem definido, treinamento com superação de poderes e de traumas, rivalidades, arcos longos com vilões cada vez mais perigosos e sensação de escalonamento de poderes dos antagonistas. Temos nesses moldes, obras como Dragon Ball, Naruto, Bleach, My Hero Academia e Jujutsu Kaisen. Então, se for resumir o espírito desse tipo de obra, seria como, Battle Shonen não é só porrada, é filosofia transmitida pelo soco. Agora trocamos o chakra ou ki por força de vontade. E teremos um Power System pronto como toda obra famosa do estilo possui. Para um sistema de poder definido, não é necessário mudar muita coisa, ou provavelmente nada. Vamos seguir com as regras claras baseadas no que já é conhecido no cânone oficial. O Anel do Espectro Verde funciona com força de vontade. Os demais possuem seus próprios espectros e fontes. Ele pode ficar sem energia e precisa ser recarregado. Ele depende do estado emocional do usuário, então personagens fortes podem ficar em condições onde ficam em desvantagem contra adversários que normalmente não seriam problema. Suas limitações são claras. O medo interfere contra a força de vontade, que é o espectro oposto. A dinâmica se repete com outros e até na proporção inversa. Falta de foco enfraquece construtos, exigindo concentração na ação sem distrações. Anéis podem ser roubados ou neutralizados, como quando outro anel interfere com o usuário. A evolução é possível, já que, quanto mais experiente o Lanterna, mais complexas e eficientes são as construções. Em uma analogia direta, a força de vontade é igual ao chakra. E os construtos simples são equivalentes às técnicas básicas de chakra. Já as criações gigantescas, precisas ou conceituais são equivalentes às técnicas avançadas. Com isso fica bem claro que já temos um sistema de poder. Normalmente, as obras shonen possuem locais de treinamento e que funcionam como base para a reunião dos protagonistas e da ordem a qual pertencem, como acontece com a Academia Ninja em Naruto, a Academia Shin'o de Bleach e a Escola de Heróis em My Hero Academia. Oa, o planeta base da Tropa dos Lanternas Verdes é um cenário perfeito para ser o equivalente a uma escola ou academia comuns em muitas obras shonen. O sistema de recrutamento costuma ser realizado automaticamente através dos anéis de agentes mortos em combate. A inteligência artificial dos objetos pode encontrar indivíduos com afinidade ao espectro emocional correspondente, voando imediatamente para fazer o primeiro contato e recrutamento. O fato dos objetos terem uma inteligência artificial abriria a possibilidade de personalidades distintas entre os anéis, gerando até uma relação similar ao que ocorre com a Zanpakuto de Bleach. Imagine o que poderia ser abordado com a dinâmica do Anel de Abin Sur, tendo uma interação com o novato Hal Jordan que é muito diferente em personalidade do portador original. Outra abordagem de recrutamento menos comum pode ser feita diretamente por algum membro dos Guardiões de Oa, uma raça de alienígenas anciões que estão no topo da hierarquia da Tropa dos Lanternas Verdes. Algo semelhante pode acontecer em outras tropas, que possuem suas próprias dinâmicas e hierarquias. O treinamento ou arco de treinamento é uma característica que já ficou popular nos Battle Shonen, sendo um momento que ocorre geralmente na apresentação da escola ou academia em questão ou na transição das primeiras aventuras e antes dos verdadeiros desafios. Oa sendo um planeta, pode dar muitas possibilidades de treinamentos diversos e se enquadra perfeitamente no panteão das academias de treinamento da ficção.
Mestres poderosos são figuras marcantes nesse gênero de mangá, e as histórias dos Lanternas Verdes também possuem essa característica. Kilowog é o instrutor mais lendário da obra, muito similar a outros instrutores e mestres casca-grossa dos mangás como Marin de Saint Seiya, Kakashi de Naruto e Urahara de Bleach. Kilowog não é apenas um alienígena forte, mas fluente no uso versátil da força de vontade, mostrando que há um longo caminho para o protagonista. Outros instrutores também existem, mas a figura dos guardiões é com certeza o ápice do treinamento e uma oportunidade rara para algum personagem. É como ser treinado diretamente por um Cavaleiro de Ouro em Saint Seiya, ou um Sennin lendário em Naruto. Outra característica nessas obras está na ampla quantidade de personagens com variações de estilos, personalidades, técnicas de combate e dramas pessoais. Com a tropa dos Lanternas não é diferente, pois cada lanterna conta com a própria personalidade, estilo de luta, potencial diferente e drama pessoal para ser enfrentado. Uma coisa que corrobora com isso é que estamos falando de uma corporação constituída de indivíduos de várias raças presentes na galáxia, com aspectos culturais, físicos e étnicos ricos. Você já tem um elenco gigante pronto para ser usado em arcos paralelos entre a trama principal, exatamente como um mangá faria. Uma marca registrada em obras shonen é sem dúvidas o protagonista. Alguém que seja o vínculo com o leitor, identificável ou pelo menos crível para gerar empatia e torcida para o seu sucesso. Há muitas variações de protagonistas, mas algumas coisas podem ser apontadas como fundamentais para um bom protagonista: impulsivo, capaz de agir baseado em suas emoções mais básicas, mas é importante para gerar conexão e dar oportunidade de crescimento. Teimoso, gera uma resistência para as mudanças, mas também serve de ferramenta de desenvolvimento. Confia no instinto. O instinto é uma boa ferramenta em situações de ação. Questiona autoridades. Essa marca pode ser a chave de mudança no status quo durante o desenvolvimento da trama. Cresce após falhar. O ciclo de tentativa e erro é uma técnica que, atada em um bom protagonista, gera momentos de tensão e imprevisibilidade. Podemos confirmar que essas são características presentes em Hal Jordan, já garantido essa posição de protagonista shonen, mesmo tendo uma idade considerável. Esse detalhe pode ser facilmente adaptado, pelo menos para uma idade de jovem adulto. Contudo, ele ainda possui mais coisas em sua bagagem que são perfeitas para esse posto. Sua queda ao se tornar Parallax, que na verdade era a entidade do espectro do medo que assumiu o controle em um momento de vulnerabilidade. Sua redenção em um momento crucial para salvar a tropa que outrora foi dizimada por ele, foi no mínimo épico. E a superação do próprio medo foi a marca constante do crescimento do personagem, algo que casa perfeitamente no espírito dessas histórias que sempre prezam pela determinação e esforço de se superar. Hal Jordan é aquele protagonista que você xinga, mas continua acompanhando porque sabe que ele vai evoluir e provar que é possível começar como um novato problemático e terminar como o símbolo de toda a organização. Assim como Ichigo, ele revolucionou a organização que pertence e se provou como um indivíduo capaz de realizar o improvável. Assim como Naruto, ele teve impacto nos membros de outras tropas, criando alianças e atuando como pilar na maior guerra envolvendo todas as tropas. Após o primeiro arco introdutório com casos mais simples dos patrulheiros, seguimos com um arco de treinamento e apresentação de OA e da tropa como um todo. Depois disso, cada arco seguinte poderia ser considerado uma oportunidade para apresentar cada outra tropa rival. Os Lanternas Vermelhos seria o Arco da Fúria, com seus vilões trágicos, moldados na dor e com facilidade de gerar empatia no leitor. O poder destrutivo desses antagonistas é uma boa escalada de periculosidade da história. Perda de controle desses antagonistas e até de próprios membros da tropa de Lanternas Verdes, gera uma carga dramática digna desse tipo de mangá. Os Lanternas Amarelos ou Tropa Sinestro seria o Arco do Medo, apresentando um arquétipo de vilão que é dissidente da tropa dos Lanternas Verdes e agora comanda os inimigos naturais. Sinestro é carismático e também detestável, com múltiplas camadas e interesse em derrubar o protagonista. Em alguns momentos, ele seria identificado como o Orochimaru ou o Aizen dessa mitologia.
Ele tem uma filosofia oposta ao protagonista, o que torna o embate não apenas físico, como moral. Outra tropa que facilmente merece um destaque em um arco próprio é a dos Lanternas Negros, o típico arco final. Essa tropa é composta de mortos que retornam como oponentes imortais, muito semelhante aos ninjas trazidos com o Edo Tensei, na Grande Guerra Ninja de Naruto Shippuden. Um arco composto de crise existencial ao abordar a morte e as consequências dela para os que continuam vivos. Um momento de apresentar os status máximos dos personagens, para o confronto épico com um vilão como Necron. Ele é o aspecto da morte, sendo um aspecto mais absurdo do que os anteriores, sem uma fraqueza dentre os poderes já apresentados antes, além de almejar ser um perigo para todo o universo. A reviravolta desse final seria a descoberta do espectro da vida, a única fraqueza de Necron, que está adormecida na Terra. O momento em que personagens específicos conseguem esse poder, seja por dominância imperfeita como por fruto da união dos demais espectros mostrados anteriormente nos arcos passados, com exceção da morte, torna tudo uma conclusão catártica para um mangá shonen. Isso aqui é literalmente a estrutura de um mangá longo e dinâmico. Se estamos falando de Battle Shonen, então não podemos deixar de lado as batalhas. A variedade de fontes de poderes, de indivíduos, personalidades, aliados com um sistema de poder flexível, gera combates com liberdade visual criativa. As armas são os anéis energéticos, mas o que eles podem fazer é variado, desde simples rajadas de energia até construtos de escala colossal. Os combates podem ser decididos com manobras simples em um combate 1 contra 1, mas também podem ser decididos com feitos absurdos como criar um robô gigante com poder de fogo devastador. Entre os inimigos da tropa, também há uma variedade de perigos alienígenas, como impérios galácticos e feras espaciais que possibilitam combates variados. A escalada absurda que marca parte dos Battle Shonen está presente nos Lanternas Verdes, com combates sendo feitos envolvendo seres gigantes como Mogo, o planeta vivo e membro da tropa dos Lanternas Verdes e Hanks, a cidade senciente que é membro da tropa Sinestro. Isso lembra que há rivalidades entre personagens de forças diferentes, como Hal contra Sinestro, Mogo contra Hanks e Kilowog contra Arquilo. Coisas sempre interessantes se tratando de boas lutas. O que começa como ações de policiais espaciais, se torna batalhas planetárias e depois o destino do universo. Quanto mais a história avança, mais absurda ela fica, exatamente como manda o manual do Shonen. Você pode estar se perguntando, por que isso nunca virou um mangá? Há possíveis razões para isso e vou começar com a principal, que é a DC Comics está presa ao formato ocidental de quadrinhos. Mesmo com exceções como Batman Mangá, e até animações como Batman Ninja e Esquadrão Suicida Isekai, um projeto de narrar os principais arcos dos Lanternas Verdes como mangá é bem mais complexo e ambicioso. Outro ponto é que o mercado japonês é fechado, raramente trazendo para si obras estrangeiras simulando mangá, e seria desastroso uma iniciativa como foi Marvel Mangaverse. A alternativa mais eficiente seria com algum artista japonês e uma editora japonesa se interessando em adaptar a obra para a arte e publicação usadas em mangás. Há diferenças culturais que devem ser levadas em consideração para essa transição. Como já dito antes, a idade dos personagens principais é importante para um mangá shonen. Um Hal Jordan mais jovem, assim como Jon Stewart e Guy Gardner, seria uma solução para dar jovialidade e atratividade na obra. Mas, a estrutura já está pronta. Só faltaria mudar o formato. Como vimos, Lanterna Verde não precisaria mudar quase nada para virar um mangá Battle Shonen de qualidade. A editora tem um prato cheio, mas carece de novas ideias e ousadia, uma característica comum no mercado do entretenimento como um todo. Talvez o maior mangá shonen que nunca existiu, já esteja perdido nas páginas da DC. Mas, comenta aí. Qual lanterna seria o protagonista do mangá? Hal, Kyle, Jon ou alguém inesperado? Você acha que seria um efeito editorial impressionante?